trabalho da noite. Eu vou ler uma mensagem da psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Está lá no livro Livro de Respostas. E diz assim: assistência. Assistência é a caridade em ação. Não desprezes o ensejo de ir ao encontro do companheiro necessitado para auxiliá-lo quanto possas. A visita não se te fará inútil. Doarás ao irmão em penúria o que puderes, e em troca dar-te-á ele essa ou aquela instrução sobre paciência e conformidade, humildade e alegria. Ampara e receberás amparo. De todo o ato de solidariedade no apoio aos semelhantes, voltarás melhor ao mundo de ti mesmo, porque a caridade opera pelo câmbio de Deus. Então, com essa pequena mensagem, eu convido a todos que quiserem fechar os olhos, se colocar confortavelmente nas cadeiras. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, a Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, e vamos orar, agradecendo pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus, em nome da doutrina espírita. Agradecemos pela oportunidade, pelas bênçãos que sabemos que aqui recebemos. E pedimos a proteção divina que nos ampare, nos dê sabedoria para entender a palavra do Cristo, para entender o que for dito aqui, e que a gente possa levar para a nossa vida todos os ensinamentos da doutrina de Jesus. Que possamos então ter uma noite agradável, em paz e harmonia. Que assim seja. Para a nossa palestra de hoje, então, nós temos a nossa amiga, irmã, companheira da nossa Casa Espírita lá de Sarandia, Casa Espírita Joana de Ângeles. A Daniela veio, então, nos presentear com uma palestra. E seja bem-vinda, Dani, assim como também a Mayla e a mãe, que vieram juntas como médium de transporte, né? Sejam todos bem-vindos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. É sempre muito bom voltar aqui, nessa casa tão iluminada, que tem pessoas tão queridas que nos acolhem tão bem sempre. Muito feliz de poder voltar. Queridos irmãos, então nós estamos finalizando já o mês de janeiro, né? Mas é o primeiro mês do ano. E a gente recém começou o novo ano. E quando o calendário ele muda, né, o mundo inteiro parece que para por um instante. Quando o relógio ele marca lá a meia-noite do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, as pessoas, elas se abraçam, elas fazem promessas, elas traçam metas para a vida, elas desejam um feliz ano novo. E aí surge muita expectativa sobre o próximo ano, quando a gente acredita que tudo vai ser diferente. A gente começa a sonhar, a gente começa a idealizar coisas que a gente quer que aconteça, que a gente deseja. A gente acaba se enchendo de esperança, porque afinal o que passou, passou, né? E agora é olhar para frente com fé, e nada melhor do que um ano novinho em folha aí para a gente se encher de confiança. Não há a menor dúvida sobre o quanto pensar dessa forma positiva é bom, faz bem, é saudável. Mas eu quero trazer uma pergunta importante hoje para a nossa reflexão espírita. O que realmente muda quando o ano muda? Será que apenas a gente trocar lá a folhinha do calendário é suficiente para a gente ter uma vida nova? A doutrina espírita, ela nos convida a olhar além da aparência. O tempo, como nos ensina o espiritismo, ele é só uma convenção que os homens criaram, né? O espírito, ele é imortal, ele não envelhece com o calendário, mas ele vai evoluir moralmente. Allan Kardec, lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, ele nos fala que o verdadeiro progresso é o progresso moral. Como que nós podemos esperar, então, uma existência melhor se a gente não construir os caminhos que vão nos conduzir para esses momentos que a gente quer de
momentos de satisfação, esses momentos de prazer em viver. E aí é muito comum que a gente faça o quê? Que a gente faça uma lista daquilo que a gente precisa melhorar, né? No ano que vem eu quero fazer diferente, então a gente escreve ali, na listinha. Nesse ano eu vou ser mais paciente. Nesse ano eu vou perdoar mais. Eu vou reclamar menos. Nesse ano que vai começar eu vou fazer o bem. Ou então eu vou fazer mais o bem. Isso entre diversas coisas que a gente acha que precisa fazer melhor e que nesse ano que começou a gente vai conseguir. Mas o problema é que muitos de nós chegam lá em dezembro, no fim do ano, repetindo os mesmos hábitos, com os mesmos conflitos, tendo as mesmas dores. Isso por quê? Porque mudar a vida sem mudar o nosso coração é a mesma coisa que a gente trocar o cenário e não mudar a essência. O Espiritismo, ele vem nos ensinar que a verdadeira transformação, ela vai acontecer de dentro para fora. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, lá os Espíritos vão nos trazer a ideia de que Deus, ele não exige do homem, senão um esforço para ele se melhorar. Então Kardec vai perguntar, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos amigos, eles vão nos dizer que sim. Pelos nossos esforços, a gente vai conseguir sim vencer as nossas más inclinações. E às vezes, a gente vai conseguir isso fazendo esforços muito pequenos, esforços insignificantes. Mas a gente pode vencer as nossas más inclinações. O que nos falta é a tal da vontade. E ainda, eles dizem, assim, como são poucos os que realmente fazem esforços. Isso até nos dá uma vergonha, né? Porque os espíritos, eles dizem pra gente, assim, de uma forma bem carinhosa, bem gentil, que a maioria de nós é meio preguiçosinha, né? Só falta vontade mesmo. Então, Deus não exige do homem senão um esforço para se melhorar. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, nós temos que é possível a gente reconhecer o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e também pelo seu esforço em domar as suas más inclinações. Então, se eu me transformar moralmente, se eu fizer um esforço para realmente vencer, domar essas más inclinações, eu vou estar sendo reconhecido como um verdadeiro espírita. Mas acontece que a natureza, ela não dá saltos, né? A nossa evolução, ela também não acontece aos pulos. Tudo acontece gradativamente, uma resposta direta aos nossos esforços. No nosso esforço em nos melhorarmos. Porque se não fosse assim, alguma coisa ia estar errado lá na providência divina. Porque a gente podia acordar um dia, por acaso, né? Sem ter se empenhado, sem ter trabalhado, sem ter feito o esforço, e a gente ia estar melhor do que a gente é. Isso tudo podia acontecer lá na noite do ano novo. Naquela noite, eu vou dormir, o ano que vem eu quero ser melhor. E aí, no outro dia, eu ia acordar uma pessoa melhor. Só que a gente sabe que não é assim que acontece. O Espiritismo, ele nos esclarece que é preciso que a gente passe por testemunhos, para que a gente realmente aprenda a se renovar. Então, dia após dia, né, a gente precisa passar por isso, para que ninguém se melhore num dia e também que não se melhore só por um dia.
o ano novo, ele pode ser visto à luz do Espiritismo como um convite simbólico para o nosso autoconhecimento. Então, a gente parar para olhar para nós e perceber realmente que nós estamos, como que a gente está agindo diante das situações. E isso é um convite para a nossa reforma íntima. Segundo a doutrina espírita, a gente está atravessando agora o período que é chamado de transição planetária. E nesse período, nós vamos ser testados nos nossos valores. A gente vai ser testado se diante dos desafios que a vida vai apresentar para nós, se a gente vai ter força moral, se a gente vai ter instrumentação espiritual para poder realmente fazer uma mudança nas nossas vidas. Talvez a gente não vai conseguir fazer essa mudança no mundo, né? Talvez a gente não consiga fazer uma transição planetária, mas a gente pode mudar a nós mesmos. A gente vai conseguir fazer uma transição individual de cada um de nós. Então, o que a gente precisa para fazer essa mudança? O que eu realmente posso mudar na minha história de vida? O que eu posso fazer? Existem três coisas, três metas que a gente pode buscar durante esse ano. E em cima disso, também aliado ao nosso conhecimento espírita, a gente pode mudar a nossa história. Ou pelo menos começar, né? Fazer um esforço para começar. A primeira coisa que vai nos ajudar nessa transição individual é a consciência desperta. O que é a consciência desperta? A consciência desperta, ela é o oposto da consciência de sono. O que é isso? Consciência de sono é quando eu estou vivendo. Eu acordo, daí eu vou trabalhar, aí eu volto para casa, daí eu vou lá, faço comida, limpo, lavo a louça, ajudo meus filhos nas tarefas, aí depois de tarde eu vou lá, assisto uma novela, aí depois eu janto, vou dormir. E no outro dia eu acordo e faço tudo isso novamente. As coisas, elas vão acontecendo ao nosso redor. E a gente não percebe. A gente não percebe a vida passar. Eu não percebo todas as oportunidades espirituais que a vida está me oferecendo. Eu não consigo enxergar porque eu estou dormindo para a vida. E eu não vejo um propósito espiritual para as coisas. As pessoas, elas me fazem mal, e o que eu faço? Eu vou lá e devolvo o mal. Faço mal para elas também. Isso se chama consciência de sono. Porque eu estou dormindo para as coisas espirituais. E talvez a gente esteja vivendo a existência inteira dentro dessa visão, né? Sem uma reflexão mais profunda desse propósito da vida. O que nós estamos aqui? Para quê? Então, a consciência desperta é a gente estar atento para aquilo que é realmente importante. Mas o que é realmente importante? Primeiro, pessoas são mais importantes que coisas. Às vezes, a gente dá mais atenção para as coisas e a gente dá pouca atenção para as pessoas. Dar valor, valorizar as pessoas que a gente tem do nosso lado. Será que a gente já disse para alguém que a gente convive: fulano, você é muito importante para mim? Ciclano, quero dizer para você muito obrigada por tudo que você já fez por mim. Mãe, muito obrigada por tudo que você fez, por tudo que você faz. Pai, eu nunca te disse, eu nunca te agradeci por tudo que você já fez por mim. Muito obrigada. Dizer para o nosso parceiro, para a nossa parceira: olha, muito obrigada pela sua companhia na minha vida.
os dias eles estão passando e a gente vai ficando mais velhos, né? E talvez ainda a gente não descobriu o valor que as pessoas têm. Talvez a gente só vai descobrir isso depois que elas não estiverem mais aqui encarnadas. Segunda coisa, perceber que a felicidade, ela não está nas coisas que o dinheiro compra. As coisas mais importantes que as pessoas podem nos dar não são compradas. O que o dinheiro compra, na verdade, não tem. O dinheiro, tudo aquilo que o dinheiro compra não tem valor. Então, descobrir a simplicidade das coisas que a vida nos oferece. Terceira coisa, a gente dá valor para as vitórias morais que a gente tem, não para as vitórias materiais. As coisas materiais que a gente compra, elas vão ficar todas aqui quando a gente deixar esse corpo físico. Mas as nossas vitórias morais, as nossas conquistas internas, as conquistas do nosso espírito. Quando a gente, por exemplo, supera algum vício, quando a gente consegue deixar de lado alguma imperfeição nossa, quando a gente deixa de ser egoísta, quando a gente deixa de ser orgulhoso, invejoso. Essas conquistas, essas sim, a gente vai levar para todo sempre. Se eu, então, estou presente aqui, no meu presente, então se eu estou inteira no tempo presente, eu vou estar com a minha consciência desperta. Outra coisa que vai nos ajudar para a nossa transição individual. Então, a primeira é a consciência desperta. Outra coisa que vai nos ajudar é o perdão e o auto-perdão. Para que o meu ano ele seja bom, eu preciso fazer um esforço para perdoar. Eu preciso fazer um esforço para me libertar, na verdade. Que esse ano, que começou agora, seja o ano do perdão. Para que a gente não fique vivendo lá no passado. Para que a gente consiga viver o agora. Que a gente consiga viver o presente de uma forma mais presente. Sem ficar ocupando as nossas horas, ficar ocupando os nossos dias com mágoas e coisas, ressentimentos que aconteceram lá no passado, às vezes fazem anos. E perdoar não é apoiar a pessoa no que ela fez. Não é concordar com o que foi feito. Perdoar é tirar o peso daquela pessoa de dentro da gente. Não é ser conivente com as coisas erradas que o outro fez. Porque você vai perdoar a pessoa, você não vai perdoar as condutas. As condutas, elas continuam sendo reprováveis. A gente vai perdoar o indivíduo. Perdoar também não é ser imprudente. Achar que a gente tem que ficar calado. Perdoar é a gente tentar compreender o outro. Compreender que às vezes aquela outra pessoa ela tem limites, que ela tem as suas crenças. É a gente tentar aceitar que a outra pessoa tem o direito dela ser também como ela quiser. E eu também posso fazer uma escolha para a minha história de vida, como eu quiser. Eu posso escolher ficar próxima ou posso escolher ficar distante dessa pessoa. Isso tudo sem levar ódio no coração. Desatando aqueles vínculos, né, que a gente tem com essa pessoa através do ódio. Para que não haja necessidade da gente ter que se reencontrar, não haja necessidade da gente ter que resolver esses problemas que ficaram pendentes lá numa vida futura. Se a gente não perdoa, a gente acaba carregando aquela pessoa dentro da gente. A gente adoece física, adoece emocionalmente e psicologicamente. A gente ganha obsessores também. E ainda, numa próxima encarnação, a gente vai ter que renascer junto com aquela pessoa que a gente tem raiva. Então, pro nosso próprio bem que seja.
Vamos perdoar para não precisar mais carregar esse peso de quem nos trouxe uma certa infelicidade. O auto-perdão também é muito importante. A gente precisa se perdoar. Perdoar pelos nossos próprios erros, por aquilo que a gente fez que talvez esteja tirando a nossa alegria de viver. Então, o auto-perdão e o perdão vão nos ajudar nessa transição individual. E outra coisa que nos ajuda é a espiritualização. O materialismo que nos cega, essa sociedade imediatista que a gente tem hoje, ela tem gerado uns níveis muito grandes de ansiedade. E por isso a gente precisa tanto da espiritualização das nossas almas. E espiritualização não é religião, porque eu posso ser religioso, mas não ser espiritualizado. Eu sou uma pessoa religiosa, mas eu sou mesquinha, mas eu fico criando confusão, eu fico criando intriga, eu fico brigando, eu não consigo amar, eu não consigo sentir um propósito maior, nem mesmo lá dentro do espaço religioso que eu frequento. Então, se espiritualizar verdadeiramente, a gente receber o dom do propósito de Deus nas nossas vidas. Quando a gente conseguir fazer essa reforma para essa transição individual, quando a gente cuidar para que essas 3 coisinhas elas aconteçam, a gente pode chamar de vida nova. Então, um ano novo, uma vida nova. Isso só será verdade se houver, então, essa renovação íntima. Se a gente fizer isso. Então, a nossa mudança, ela pode começar hoje. Como nos diz ali no Livro dos Espíritos, na questão 166, a cada nova existência, Deus concede para o Espírito uma nova oportunidade de progresso. Nós não precisamos esperar entrar no novo ano para mudar. Cada manhã, quando a gente acorda, é um recomeço. Cada dificuldade que surge no nosso dia vai ser uma oportunidade para a gente aprender. Cada tombo que a gente levar, cada queda que a gente tiver, é um convite para a gente se renovar nos nossos esforços. A gente vai ter que levantar, a gente vai ter que se esforçar para levantar. Os espíritos superiores, eles nos ensinam que Deus, ele nos concede inúmeras chances a cada instante. Então, se Deus nos oferece novas oportunidades a cada encarnação, imagine quantas oportunidades ele não nos oferece a cada dia, né? Vida nova, então, não é a ausência de problemas, mas é uma nova postura diante desses problemas. Como é que a gente pode agir? Vamos pensar em exemplos simples e práticos para uma vida nova. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos. No lar, por exemplo. Vida nova, o que é? É a gente responder com calma, aonde antes a gente respondia com irritação. É a gente tentar ouvir mais, julgar menos, tentar compreender mais. Lá no trabalho, ou talvez na escola. Vida nova é a gente talvez agir com honestidade. E essa honestidade, mesmo quando ninguém estiver vendo, é a gente respeitar as diferenças daquelas pessoas que estão ali, é tentar cooperar com todos da melhor forma. Uma vida nova com a gente mesmo. É a gente parar de se culpar excessivamente, mas a gente assumir uma responsabilidade. É a gente substituir aquela autocrítica destrutiva pela vontade sincera da gente se melhorar. Em vez de ficar só criticando, se colocando para baixo, e conhecer, não, eu sou assim, realmente, mas eu vou mudar, eu tenho condições de mudar. Essas pequenas mudanças diárias,
elas vão construir pouco a pouco uma verdadeira vida nova. Eu quero contar uma historinha para vocês, talvez muitos já tenham escutado, que se passou há muito tempo. Lá num vilarejo pequeno, bem distante, tinha um lugar que era conhecido como a Casa dos Mil Espelhos. Um dia, um senhor que era muito amável, muito gentil, um senhor muito risonho, ele ficou sabendo dessa casa e, muito curioso, ele decidiu ir lá ver como é que era. Então, ele entrou na Casa dos Mil Espelhos e ele viu a sua imagem refletida lá naquele sem fim de imagens. E, para sua surpresa, ele se deparou também com centenas de olhares gentis sobre ele. Então, ele abriu um enorme sorriso e, assim, ele também foi correspondido com 1000 enormes sorrisos. E, quando ele saiu da casa, ele pensou: meu Deus, que lugar maravilhoso, eu quero voltar aqui várias vezes. Outro senhor, que não era tão amável assim, nem tão gentil quanto o primeiro, ele também foi conhecer essa casa diferente. Mas acontece que esse outro senhor, ele raramente sorria. Ele não era muito amável, então ele reclamava muito das circunstâncias da vida. Ele sempre que tinha uma oportunidade, ele se lamentava dos problemas dele. Ele tornava tudo muito maior do que realmente era, os problemas, né? As outras pessoas, elas não eram importantes para ele. Ele dava muito pouco valor para elas. E por isso ele vivia lá isolado, não se preocupava com as dificuldades dos outros. Quando ele entrou nessa casa, ele se espantou. Porque ele contemplou 1000 olhares hostis olhando para ele. Então ele olhou de volta, com um semblante carregado, desprezando aquilo ali que ele estava vendo. Como assim? Estou me olhando com essa cara, né? E ele virou as costas, deixou a casa pensando: que lugar horrível. Eu jamais vou voltar aqui. Moral da história, então: o mundo, ele vai funcionar como um grande espelho, né? Que reflete as atitudes, que reflete os sentimentos, reflete a energia que a gente projeta. Aquilo que a gente oferece para os outros, a alegria, a raiva, o medo ou o amor, costuma retornar para a gente da mesma forma. Aquilo que a gente é por dentro vai moldar a experiência que a gente vai ter fora. E muitas vezes a gente precisa observar as nossas reações, né? Antes de culpar o mundo que está ao redor. Todos os rostos que a gente diariamente vê, eles são espelhos que vão refletir os nossos sentimentos, os nossos valores, as nossas crenças, as nossas esperanças. Que a gente consiga parar por um instante e prestar atenção. O que a gente está enxergando? Será que a gente está encontrando sorrisos sinceros, amistosos, fraternos? A gente está encontrando rostos amigáveis, rostos gentis, felizes? Ou pelo contrário, será que a gente está encontrando tristeza, está encontrando melancolia, indiferença? Durante todo esse ano, nós vamos olhar muitos espelhos. Só que imagem será que a gente vai ver neles? Uma coisa é certa, né? Se a gente sorrir, a gente vai receber muitos sorrisos. Portanto, que a nossa maior meta para o nosso ano, ela seja sorrir. Seja sorrir com os lábios e também com o espírito. Que a gente possa sorrir sorrisos de caridade, de bondade, gentileza, sorrisos de compreensão, de generosidade, de fé, de gratidão também.
Então, um ano ele só é realmente novo quando nós nos renovamos, tornando-nos novos também. E para ajudar um pouco, eu trouxe 12 ideias. O que a gente pode fazer para começar a nossa reforma íntima? Primeiro, evitar reclamar por um dia inteiro. É um dia inteirinho ali sem reclamar. Segundo, ficar em silêncio diante de uma crítica. Alguém nos fala alguma coisa, nos critica, a gente, ó, silêncio. A aguinha da paz, que o Chico dizia, né? Terceiro, tratar alguém difícil com mais gentileza. Quarto, não julgar a atitude alheia. Essa é difícil. Quinto, fazer uma caridade e não contar para ninguém. Sexto, fazer ao menos uma oração todos os dias. Sétimo, não falar mal de ninguém. Oitavo, ficar menos no celular. Essa também é difícil. Nono, excluir 2 perfis que você segue, pode ser lá no Instagram, no Facebook, aonde for. 2 perfis que a gente segue, mas que não acrescenta nada, que não nos acrescenta nada. 10º, elogiar uma pessoa em público. 11º, dizer para alguém que você ama o quanto essa pessoa é importante. E o 12º, agradecer a alguém por algo que você não pediu e recebeu. A gente pode tentar fazer isso durante a nossa semana, mas se ficar muito difícil, que a gente possa pensar em fazer algumas coisinhas nessa semana e, em último caso, que a gente possa escolher uma por mês para a gente trabalhar. Já que são 12, né? A gente tentar colocar em prática ali uma dessas por mês. Quem sabe vai ficando automático e a gente vai chegar lá no final do ano praticando todas elas. Então, meus irmãos, que nesse novo ano de 2026, que a gente possa compreender que a vida nova, ela começa aqui no pensamento, ela continua na nossa palavra, mas ela só se confirma mesmo na ação. Que esse ano novo seja um estado, então, de consciência. Que a gente possa sair daqui com uma pergunta simples, mas muito profunda. O que eu posso melhorar em mim? Para ser um espírito melhor amanhã, o que eu posso fazer? O que eu posso melhorar? Que seja um ano novo, que a gente consiga chegar a uma vida nova, realmente. Mas que a gente chegue com Jesus sempre como nosso modelo, nosso guia, que Ele nos inspire, que Ele nos fortaleça, que Ele nos acompanhe na nossa caminhada, nessa nossa caminhada de renovação. Ano novo, então, vida nova com Jesus. Era isso, então, que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Eu agradeço muito a atenção. E agora, nós vamos passar para a nossa oração final. Depois teremos o passo individual. Quem quiser pode fechar os olhos, pode se colocar numa posição confortável. E vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito amor e sabedoria. Mentalizando a figura de Jesus, agradecemos pela oportunidade desse encontro, agradecemos pelas reflexões recebidas, pelos aprendizados que foram compartilhados. E diante do novo ano que se inicia, nós pedimos força, pedimos discernimento para renovar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, compreendendo que a verdadeira mudança, ela começa em nós. Que possamos transformar erros em aprendizados e as dificuldades em degraus para o nosso crescimento. Que o ano novo seja para cada um de nós uma vida nova em propósito, em fé, no trabalho, no bem, no compromisso com amor ao próximo.
Nesse momento, vamos irradiar paz, irradiar saúde, esperança. Vamos enviar luz para todos os presentes que estão aqui encarnados ou desencarnados. Que essa luz chegue até os nossos lares, das nossas famílias, que chegue a todos os doentes e necessitados, para todas as crianças, para os idosos, para todos os presos, e que essa luz se espalhe pelo nosso planeta Terra. Que essa irradiação alcance os corações aflitos, fortalecendo todos os que sofrem e inspirando todos aqueles que podem servir. Que sigamos amparados pelos bons espíritos, sob a proteção divina e sempre na companhia de Jesus, hoje